Havendo número legal e sob a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão extraordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo Aneta Júnior. Presente. Juliano Tovo de Raim. Presente. Graco Santos Malo Rui Saquete. Presente. Raquel Neur Bertoncini. Presente. Renato Domênio Pomilho. Presente. Rogério Tutílio Domingues. Presente. Peço a leitura do Salmo Bíblico pela vereadora Raquel Neuber Bertoncini. Evangelho de São Lucas. O fim do mundo. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra consternações das gentes pela confusão em que as porá o bramido do mar e das ondas. 26 mirrando-se os homens de susto, e na expectação do que virá sobre todo o mundo, porque as virtudes dos céus se abalarão, e então verão o Filho do Homem, que virá sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprir estas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque está perto a vossa redenção. Propôs-lhe depois este símile: olhar para a figueira e para as mais árvores. Quando elas começarem já a produzir de si fruto, conheceis vós que está perto o estio. Assim também, quando vós virdes que vão sucedendo estas coisas, sabeis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos afirmo que esta geração não passará, enquanto se não cumprirem todas estas coisas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Seguindo o expediente desta Casa de Leis, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisual. Coloco em discussão a ata audiovisual da 7ª sessão ordinária do 2º biênio da 8ª legislatura. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 7ª sessão extraordinária do 2º biênio da 8ª legislatura. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício 151/2023, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 0012/2023. Ofício 151/2023. Pedrinhas Paulista, 28 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença da Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei 12/2023, que em emenda dispõe sobre diretriz de elaboração da execução da Lei Orçamentária Anual 2024 e da outra providência. Que ora submetendo a apreciação, aguardando que o faça através da sessão ordinária a ser previamente designada. Como é conhecimento dos nobres edis, compete ao Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica Municipal, sobre as legislações pertinentes, encaminhar legislação pertinente. Especificamente no município de Pedrinhas Paulista, a Lei Orgânica Municipal, o prazo para envio da LDO está estabelecido no inciso 2, artigo 6, 136, que peleciona como sendo 8 meses antes do encerramento do exercício, ou seja, 30 de abril. E de observar que o presente projeto de lei vem subdividido em 10 capítulos, onde traz prioridades e metas à administração pública para o exercício financeiro de 2024 e ainda proporciona subsídios para a elaboração do orçamento anual, sendo respeitando as diretrizes fixadas na Constituição Federal e Estadual, na Lei Federal 4.320, na Lei Complementar número 101, na Portaria Interministerial número 163 e também nas normas emanadas no Secretaria do Tesouro Nacional e atualização posteriores. Além disso, o presente projeto prevê o contingenciamento das despesas e limitação dos empenhos, mecanismos essenciais a fim de proporcionar ao erário público municipal maior qualidade no equilíbrio entre receita e despesa. Por fim, também estabelecemos alguns limites para alteração
da legislação tributária, sobretudo o que tange concessão, anistia, remissão e outros benefícios aos contribuintes e também no tocante à alteração do plano plurianual. Enfim, trata-se da presente lei da peça orçamentária fundamental para o equilíbrio das finanças municipais, que certamente pautará as ações governamentais ao longo do exercício de 2024, sem perder a vista, evidente, o progresso do nosso município e o bem-estar da nossa população. Antes que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação do mesmo, por ser medida inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A sua excelência, o senhor Geraldo Janeta Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Peço a leitura do projeto de lei número 0012/2023. Projeto de lei número 012/2023, de 28 de abril de 2023, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2024 e da outras providências. Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista aprova. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1. Nos termos do artigo 165, do inciso 2 da Constituição Federal, Constituição Estadual, número 4.320/64, e Lei Orgânica do Município. Essa lei fixa as diretrizes orçamentárias do município de Pedrinhas Paulista para o exercício de 2024 e orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual. Dispõe sobre alterações na legislação tributária, despesas de caráter continuado e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Parágrafo único. As normas contidas pela lei alcançam todos os órgãos da administração direta. Artigo 2. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, entidades da administração direta, seguindo a estrutura administrativa, organograma funcional vigente nos termos da Lei Orgânica da Lei Complementar número 101 de 2000, e observando os seguintes objetivos estratégicos. 1. Ações de educação básica e saúde pública. 2. Ações continuadas de mitigação das sequelas da pandemia de Covid-19. 3. Combate à pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 4. Melhoria da infraestrutura urbana. 5. Promover o desenvolvimento do município, incentivo e crescimento econômico e geração de emprego. 6. Assistência à criança e adolescente. 7. Reestruturação e reorganização do serviço administrativo, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 3. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2024 serão das ações especificadas nos anexos e prioridades e metas, a quais terão precedência e alocação de recursos na lei orçamentária de 2024 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas, que deverão observar os seguintes objetivos. 1. O desenvolvimento urbano. 2. A reestruturação e desenvolvimento administrativo. 3. O desenvolvimento social. 4. O desenvolvimento educacional. 5. O desenvolvimento cultural. 6. O desenvolvimento econômico. 7. Intensificação de ações de segurança pública, em ênfase nas escolas públicas municipais. Artigo 4. Ficam fazendo parte integrante dessa lei os anexos e os demonstrativos de metas, planejamentos, riscos fiscais, estruturas de registros e unidades orçamentárias e executoras, de que se trata o artigo 4 da Lei Complementar número 101/00. As portarias número 470 e 471/04 e suas posteriores alterações da Secretaria do Tesouro contendo. Anexo. Anexo 1. Planejamento orçamentário, fontes de financiamento dos programas do governo. Anexo 5. Descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. Tabela 12. Programas, metas e ações de planejamento orçamentário. Anexo 6. Planejamento orçamentário, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, prioridades e indicadores por programas. Tabela auxiliar da despesa. Demonstrativos. Demonstrativos de metas e riscos fiscais, compreendendo. A. Demonstrativo 1. Metas anuais. B. Demonstrativo 2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior.
C. Demonstrativo 3, das metas fiscais atuais comparada com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. G. Demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia da receita. H. Demonstrativo 8, margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. I. Anexo riscos fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Inciso 1. São instrumentos da transparência da gestão fiscal ao que serão dada ampla divulgação, inclusive aos meios eletrônicos do acesso público, aos planos orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e respectivos parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Inciso 2. A transparência será assegurada também mediante 1. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos de lei e diretrizes orçamentárias e orçamentos. 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos do acesso público. 3. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo Municipal e ao disposto do inciso 7. 3. O município disponibilizará suas informações e dados contábeis, orçamentos e fiscais conforme periodicidade conformado em sistemas estabelecidos pelos órgão central de contabilidade do município, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. 4. O município encaminhará ao Ministério da Fazenda, nos termos da sua periodicidade a serem definidos em instrução específica desse órgão. As informações necessárias serão para a constituição do registro eletrônico, centralizado e atualizado das dívidas públicas internas e externas do que se trata. Inciso 4 do artigo 32. 5. A inobservância do disposto 3 e 4 ensejará nas penalidades previstas 2 do artigo 51 da Lei Complementar 101/00. 6. Nos casos do envio conforme o disposto no inciso 3, para todos os efeitos, o município cumpre o dever de ampla divulgação a que se refere a caput. 7. Todos os poderes deverão utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. 8. Para fim que se refere ao inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, entes da Federação, disponibilização a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso às informações referente a 1. Quando a despesa de todos os atos praticados pelas unidades gestoras do decorrer da execução da despesa no momento de sua realização, com a disponibilização mínima de dados referentes ao número do correspondendo processo ao bem fornecido e ao serviço prestado à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, o procedimento licitatório será realizado. 2. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das entidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 5. A lei orçamentária conterá como reserva contingência equivalente a no mínimo 0,50% da receita corrente líquida a ser prevista na proposta orçamentária. Inciso 1. O valor fixado da reserva contingências terá no critério de utilização o atendimento de passivos contingentes e outro risco de eventos fiscais imprevistos que vieram a ocorrer no exercício 2024. Inciso 2. No caso de não ocorrer passivos contingentes até o encerramento do segundo quadrimestre do exercício 2024, o valor da reserva de contingência poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares. Capítulo 3. Das orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024. Artigo 6.
O projeto de lei orçamentária anual se compreenderá. O orçamento fiscal será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 106, inciso 5, 6, 7, 8 da Constituição Estadual, Lei Federal número 420, de 17 de março de 1964, como a Lei de Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, portarias interministeriais e Secretaria do Tesouro Nacional, STN, e de normas aplicáveis à contabilidade pública. 1. Orçamento fiscal discriminará as despesas da unidade orçamentária detalhada por programa, função, subfunção, categorias econômica, grupos de defesa, modalidades de aplicação, nos termos de portarias do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 2. O prefeito municipal discriminará o desdobramento suplementar da classificação da despesa relativa a subelementos da despesa, conforme portaria número 448/2002, ou desdobramento da fonte de recursos, conforme novas regras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, projeto AUDESP. 7. Atendidas as metas prioridades para o exercício 2024, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que foram parte do plano plurianual, portando, se necessário, incluir programas de não elencados, desde que demonstrar a fonte de recurso para sua aplicação. Artigo 8. A proposta que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes. 1. As obras de execução terão prioridade sobre os novos projetos. Não podemos ser paralisados sem autorização legislativa. 2. As despesas com o pagamento da dívida pública, salários ou encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão do serviço público. 3. A previsão para a operação de crédito constará na proposta orçamentária somente quando já estiver autorizada pelo Legislativo através da lei específica. Artigo 9. Para efeitos do inciso 3 do artigo 16 da Lei Complementar número 101/00, estende-se como despesas irrelevantes para obras e serviços de engenharia o valor de 108.000, para compra de serviços diversos o valor de 54.000, nos termos do artigo 75 da Lei 14.133/21. Artigo 10. O atendimento ao disposto do artigo 4, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverá ser apurados mensalmente mediante a liquidação da despesa. 1. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos baseados em critérios de rateio de custos dos programas. 2. As despesas serão pagas de acordo com fonte de recursos que forem efetivamente empenhadas, admitindo-se alterações da fonte através da anulação do empenho e locação em fonte, não sendo permitida a inversão. 3. A avaliação dos recursos, dos resultados, faz-se partir da apuração do custo e das suas informações físicas, referentes a metas estabelecidas na LDO quadrimensalmente. 4. Para efeitos desse artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é de proporcionar a incorporação do bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 11. Em atendimento ao inciso 3 do artigo 8 da Lei Complementar 173/2020, de 27 de maio de 2020, fica vetado o exercício 2024 qualquer cláusula de retroatividade nas leis que verse sobre impedimentos e vedações do referido artigo. 12. Quanto à execução do programa de competência do município, poderá adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizadas a lei municipal e que seja firmado convênio ajuste pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazo para a prestação de contas. Artigo 13. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes, às respectivas leis institutoras. Lei
específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando o disposto no artigo anterior. Artigo 14. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício 2024, o exercício estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. 1. Integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso, transferências financeiras e conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal. Transferências financeiras e receber de outras entidades integrantes municipal. Eventual estoque de resto e pagar processos de exercício anteriores. 4. Saldo financeiro do exercício anterior. 2. O cronograma de que se trata esse artigo dará prioridade ao programa de despesas obrigatórias e de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. 3. As transparências financeiras do Poder Executivo serão realizadas nos termos do artigo 140 e parágrafo 1 da LOA, representando o limite máximo do artigo 29A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela emenda constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. No artigo 15, na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária do Executivo, estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas. Capítulo 4, do contingenciamento das despesas e limitação de empenhos. Artigo 16. Ser verificado ao encerramento de cada bimestre que a execução das despesas orçamentárias empenhada e liquidada através de 99,50% da receita efetivamente arrecadada do Executivo, determinará a limitação do empenho e movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos. Inciso 1. A determinar a limitação do empenho e movimentação financeira do chefe do Poder Executivo, adotará critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. 2. Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não seja ocorrendo nas respectivas receitas. 3. Não serão objeto de limitação de empenho a movimentação financeira e despesas que constituem obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida precatória judiciais. 4. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada a hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada ao anexo de metas fiscais, obedecendo-se o artigo 31 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 17. A imitação do empenho e movimentação financeira, que trata o artigo anterior, poderá ser suspensa em todo ou em parte com uma situação de frustração de receitas que reverta nos bimestres seguintes. Artigo 18. A mesa da Câmara Municipal elaborar sua proposta orçamentária para o exercício 2023, que não poderá ultrapassar o percentual de 7% do que tem direito nos termos dispostos do artigo 29A, e remeterá ao Executivo até 31 de agosto de 2023 para consolidação ao orçamento geral do município. Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 31 de julho de 2023, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no artigo 2, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 19. Os valores da receita e das despesas orçadas no preço de julho de 2023 serão corrigidos para o exercício futuro, levando-se em conta a perspectiva inflacionária. Artigo 20. A estimativa da receita terá por base a média aritmética
da arrecadação municipal obtida nos 12 meses imediatamente anteriores ao mês em que se elabora a proposta anual. Inciso 1. Os valores mensais utilizados ao cálculo da receita média serão extraídos dos balancetes financeiros mensais e corrigidos por índice oficial de preço. Inciso 2. A estimativa da receita considerará também o resultado financeiro das alterações na legislação tributária local, o incremento ou diminuição na receita transferida de outros níveis de governo e interferências positivas ou negativas na arrecadação do município para o ano seguinte. Capítulo 5 dos repasses à entidade do terceiro setor. Os repasses de recursos da entidade do terceiro setor, de que trata o artigo 4 e artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00, através de subvenções, auxílios, contribuições ou termo de fomento, somente serão concedidos em consonância com a Lei Federal número 13.019/2014. Inciso 1. O Poder Executivo deverá elaborar termos de chamamento e classificação para habilitação de entidades interessadas em receber os referidos recursos para o cumprimento de plano de trabalho previamente estabelecido. Inciso 2. Executam-se disposto do parágrafo anterior convênios ou contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos para os serviços de saúde pública no termo do parágrafo 1 do artigo 199 da Constituição Federal. Inciso 3. No caso de inviabilidade na competição, poderá também haver declaração de inelegibilidade do chamamento público, na hipótese prevista no artigo 31 e 32 da Lei Federal número 13.019/2014, devidamente justificados e formalizados em autos próprios garantidos transparência e publicidade. Capítulo 6, das despesas com o pessoal. O artigo 22, o aumento da despesa com o pessoal em decorrente de qualquer das medidas relacionadas ao artigo 169, inciso 1 da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos artigos 20, 22, parágrafo único e 71, todos na Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas no artigo 16 e 17 do referido diploma legal. Fica autorizado o aumento da despesa com o pessoal para 1. Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, de criação de cargos, empregos e função de alteração de estrutura de carreiras e admissão de pessoal ou contratação qualquer título. 1. Os aumentos de que se trata esse artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa pessoal aos acréscimos dela decorrentes. 2. Lei específica para hipóteses prevista no inciso 1 do caput. 3. Observância da legislação vigente no caso do inciso 2 do caput. Inciso 2. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Artigo 23. No exercício financeiro de 2024, poderá ser alterada a estrutura de cargos e salários da municipalidade, bem como a realização de concurso público e lotação de cargos. Parágrafo único. A lei que autorizar a criação e alteração de cargos deverá conter obrigatoriamente demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro que trata o artigo 16 da Lei Federal número 101/00. Artigo 24. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer durante os casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situação de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Executivo. Capítulo 7. Das emendas impositivas.
Artigo 25. A lei orçamentária contará com ação com o montante necessário para atender às emendas impositivas que têm direito os vereadores para satisfazer a necessidade de recursos para emendas impositivas criada pela emenda da LOA 001-21, de 23 de março de 2021, que inseriu o artigo 135 da Lei Orgânica Municipal equivalente a 1,20, receita corrente líquida realizada no ano anterior. Parágrafo único. As emendas impositivas que dispõem do inciso 1 do artigo 135-A da Lei Orgânica Municipal deverão apresentar pelos vereadores o projeto da Lei Orçamentária Anual pelo valor total que será atribuído a cada um de apresentar no mínimo 50% do valor que terá a ser destinado às ações e serviços da saúde pública. Artigo 26. Os casos fortuídos e devidamente justificados que culminem na não execução parcial ou total de alguma emenda impositiva, os valores são aplicados, deverão ser transferidos por conta corrente bancária vinculada a esse fim para execução financeira no exercício seguinte. Parágrafo único. No caso recepcionado pelo CAPT, o Poder Executivo editará decreto demonstrando os atos motivados de não execução financeira das emendas relacionadas, transferindo e priorizando a execução ao exercício seguinte. Capítulo 8. Da abertura de crédito e suplementação. Artigo 27. O Poder Executivo, autorizado nos termos de Constituição Federal a transpor, remanejar, bem como transferir dotações orçamentárias e de que limitadas de 10% do total da despesa fixada, restringe-se a dotações de pessoal, encargos da categoria 3.1.00.00, pessoal e encargos, dotações de outras despesas correntes da categoria 3.3.90.00. Inciso 1. O recurso para as transferências, transposição ou remanejamento de dotações orçamentárias a serem feitos pelo decreto executivo no limite estabelecido pelo CAPT deverão ocorrer apenas dentro do órgão do Poder Executivo. 2. Autorização contida nesse inciso estende-se ao presidente da Câmara dentro do órgão do Poder Legislativo. Artigo 28. Observadas as prioridades e metas a que se refere o artigo 3 dessa lei, a lei orçamentária ou de créditos adicionais somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada se 1. Houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento. 2. Estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público. 3. Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio. 4. Os recursos alocados destinam-se a contrapartida de recursos federais, estaduais ou de operações de créditos com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal. Parágrafo único. Os projetos que representem a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental só poderão ser incluídos se atender ao disposto do inciso 1, 2, 1 e 2, artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000. Capítulo 9. Da alteração da legislação tributária. 29. O Poder Executivo poderá propor ao Legislativo projeto de lei versando sobre a concessão da anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de inserção em caráter geral e não geral, alteração de alíquota ou modificações da base do cálculo que impliquem na redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Deve ser instruído demonstrativo que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município, que não afetará as metas do resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente da educação, saúde e assistência social. O Poder Executivo poderá encaminhar ainda à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. 2. Revogações da inserção tributárias que contrariem o interesse público e justiça fiscal. 3. Revisão das taxas,
objetivando sua adequação aos custos efetivos nos serviços prestados ao exercício do poder de polícia do município. 4. Atualização de planta genérica de valores ajudando aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. E 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 10. Das disposições gerais. Artigo 31. Fica ao Poder Executivo autorizar a implantar e divulgar, por meio de políticas públicas municipais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, ONU, que visam ações e programas para erradicar a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Artigo 32. Fica ao Poder Executivo autorizar a promover alterações nos quadros e anexos do Plano Plurianual, PPA, decorrentes das atualizações constantes na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2024. Artigo 33. A realização de despesas deverá condicionar-se aos sistemas de controles institucionalizados que permitem assegurar o adequado domínio do controle geral e analítico de execução orçamentária e o rápido atendimento às necessidades da população, com vistas à sua maior eficácia na administração orçamentária e financeira da municipalidade. Artigo 34. O prefeito enviará até o dia 30 de setembro de 2023 o projeto de lei de orçamento anual à Câmara Municipal, que apreciará até a última sessão ordinária de 2023, devolvendo-se a seguir para a sanção. Parágrafo único. No caso de não ocorrer apreciação no projeto de lei do orçamento para o exercício 2024, no prazo definido pela CAPT, desse artigo, poderá o Poder Executivo executar 1/12 mensalmente das despesas previstas de custeio e resgate da dívida. Artigo 35. Essa lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 28 de abril de 2023. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Esgotado o tempo reservado ao expediente, aos oradores inscritos será assegurado o direito de ocupar a tribuna pela ordem de inscrição na próxima sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada registrando os presentes e os ausentes. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Ardoso. Presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo de Aneta Júnior. Presente. Juliano Tovo de Raimo. Presente. Graco Santos Malo Rui Saquete. Presente. Aquiel Neur Bertoncini. Renato Domênico Pomilho. Rogério Tutílio Domingues. Presente. Não havendo nada a tratar na ordem do dia, concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador Décio Lemes. Ao vereador Diogo Vitor Cardoso. Com a palavra. O vereador terá 10 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, vereadora Raquel, colaboradores da Câmara, a Ângela, ex-prefeita, essa querida parceira aí, prazer te ver aqui novamente aqui, sempre está acompanhando nosso trabalho, Tião, Maria, o Lete, Thelma, filha da Gisele, minha querida parceira, e o Romano, e o Ramon, né? Ramon, que é nosso chefe aqui das fotos. Uma boa noite a todos. Eu queria só dar uma repassada nos trabalhos que foi feito aí, no Dia do Trabalhador, que foi feito o torneio de malha do José Domingos Ferreira, torneio de truco Toshio Ryu. Infelizmente, nos dois eventos eu não pude estar presente, mas tive o Renato, outros vereadores também esteve representando a Câmara Municipal, o Juninho. Teve também atividade para as mulheres, que foi o vôlei no ginásio de esportes Eliseu Rosan. E eu estive presente no Futebol Society, queria parabenizar todos que participaram de todos os eventos da nossa cidade. Só queria deixar uma dica aqui, que infelizmente passamos mais um ano batido, não teve o Festival de Música João da Toca, que é um festival que era muito importante para a nossa cidade. E
Independente de bandeira partidária, eu acho que quem perde é a nossa cidade. Tem outros eventos que poderia também ter, que fosse um festival, que fosse música sertaneja ou evangélica, que seja, mas para a gente mostrar os talentos municipal nossos também. Infelizmente não está tendo esse evento, já estamos indo acho que aproximadamente 3 anos e estão deixando passar batido. E quem perde com isso daí é o povo. Não sei se é coisa de política, bandeira partidária, mas o povo perde com isso. É só uma dica que o ano que vem possa melhorar e atender essa indicação verbal aí. Queria falar também das emendas impositivas, já estamos colhendo frutos, né? Um projeto que é muito importante, que veio através do Juninho, da Raquel e do Renato, né? Que é das emendas impositivas. No dia 5, quinta-feira, eu e o Renato estivemos lá no estádio Pedro Costa Filho, acompanhado do secretário municipal de Turismo e Esporte, Hugo Rocha. Através das emendas impositivas nossas, foi adquirido um novo bebedouro de 200 litros para as crianças e adolescentes e jovens que frequentam o esporte também. Queria parabenizar a administração por ter atendido nossa emenda impositiva, né? E ao Renato também, que me convidou a participar dessa conquista aí, quando ele sabia já dessa grande necessidade, que ele trabalha lá dentro do esporte, ele me chamou para participar junto com ele, e destinei também minha emenda positiva lá para conquistar isso. Queria falar também do Karatê, hoje tivemos eu e o Juliano, com o sensei Valdemar, e com o Hugo também, para a gente fazer a entrega dos materiais para o Karatê, as caneleiras, as luvas, os protetores de tórax, e dizer que o esporte ainda tem mais recurso para chegar, tem uma emenda do CURA aí que já caiu nos cofres públicos, já está disponível, R$200 mil. O prefeito já me passou que o engenheiro teve no estádio já fazendo os cálculos, as medição lá, que é para a instalação da iluminação no estádio, e logo já vai ser instalado. Para finalizar minha fala aqui, domingo, dia 14, é o Dia das Mães. Em nome da Raquel, aqui, que é a nossa vereadora que está aqui, a Noemi, que faz parte também do jurídico. Queria parabenizar todas as mães já. Feliz Dia das Mães a todos, uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Concedo a palavra para a explicação pessoal ao vereador Felipe Cofone. Passa a palavra. Ao vereador Juliano Tovo de Raima. Com a palavra. O vereador terá 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Raquel, população aqui presente, população que nos acompanha através das mídias digitais, os colaboradores dessa Casa de Leis, ex-prefeita Ângela, coordenadora do Turismo Maria Dotto, obrigado a todos pela presença mais uma vez. Bom, passando aqui rapidamente pela propositura que passa hoje aqui, na verdade nós não temos uma votação, mas apenas a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a apresentação aí, a LDO desse ano prevê para o orçamento de 2024 o valor de R$ 37.848.600, e isso o valor bruto, com a redução do Fundeb, que a gente faz a contribuição para o Fundeb, ficaria o valor líquido de R$ 32.500.000. A gente sabe que esse valor ele é variável para a hora que vier a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, em setembro, ele vai ter algum reajuste, justamente por conta da inflação. Apenas para que todos acompanhem, né, no ano passado a LDO previa o valor de R$ 25.077.000 e a LOA, em setembro, trouxe o valor do orçamento de 2023 no valor de R$ 30.334.000. Ou seja, aí teve uma diferença de quase 5 milhões da LDO para a LOA. Então, provavelmente é o que vai acontecer no caso aqui. Então, acredito que será projetado aí aproximadamente 37 milhões para o orçamento do ano que vem. Então, na hora que vier a LOA, em setembro, a gente vai ter a previsão total disso. Passando rapidamente, né, como o vereador Diogo já trouxe, hoje estivemos na Secretaria de Esportes, juntamente com o secretário Hugo e com o sensei Valdemar, do Karatê, para a entrega dos materiais que foram adquiridos através das emendas impositivas que nós apresentamos. Então, foram compradas luvas, caneleiras, protetores de tórax. A gente acompanhou lá o material de muito boa qualidade. A gente espera que os karatecas possam utilizar e possam
fazer bom proveito desse material que nós conseguimos adquirir com isso. Então, eu fico muito feliz com essa aquisição e tenho certeza que será será muito bem utilizado por eles. Em relação a parabenizar, né, dia 1º de maio foi dia do trabalho, então aqui deixar os nossos cumprimentos a todos os trabalhadores por essa data. Muitas vezes nós nos esquecemos, né, o real motivo que essa data fez de existir. Então, justamente para celebrar as conquistas dos trabalhadores, né, e aqui no nosso país é um dia mundial, mas no nosso país também é feriado, que nós possamos sempre relembrar dessas conquistas, que os trabalhadores possam sempre lutar pelos seus direitos, né? Muitas vezes são esquecidos, então que essa data possa rememorar isso. E já deixar aqui os nossos parabéns a todas as mães, que próximo domingo será o Dia das Mães, em nome da minha mãe, que é uma dupla comemoração, que é Dia das Mães e aniversário, mas aqui deixar um cumprimento a todas as mães, em especial as mães da nossa cidade, sejam as mães sanguíneas, as mães de coração, aquelas que fazem o papel de mãe, que acolhem os filhos, e que elas possam, não só nesse dia, né, receber o seu reconhecimento, mas possam a cada dia receber o amor dos filhos, daqueles que elas se sentem como mães também. Então aqui deixar o nosso abraço especial a todas as mães. O que eu tinha para o momento era só isso, muito obrigado e boa noite. Concedo a palavra para explicação pessoal à vereadora Raquel Neuber Bertoncini. Passo a palavra. Ao vereador Graco Sanches Malo Rui Saquete. Passa a palavra. Ao vereador Renato Domênico Pomilho. O vereador terá 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadora Raquel, os colaboradores dessa casa, meu compadre Ramon, colaborador dessa casa, nossa ex-prefeita Ângela, boa noite, Tião, Dona Maria, a Thelma, a Giovanni, nosso sempre presente Romano, boa noite a todos. Vamos primeiro aqui falar um pouquinho da emenda, né, positiva, projeto de autoria minha, do vereador Geraldo Janeta Júnior, da vereadora Raquel, onde no fim podemos beneficiar alguns setores da prefeitura, assim todos os vereadores também puderam colaborar de alguma forma. Emenda positiva, a gente destinou um bebedor, uma parte da minha emenda destinei um bebedor para o esporte, junto com o vereador Diogo. Esse é um pedido que há anos, né, eu estou desde 2008 lá, a gente sempre teve um bebedorzinho pequenininho lá e não ocupava a demanda, né? Não dava para a demanda que a gente tinha lá. E era dentro do ginásio. Aí tinha que ficar enchendo garrafão d'água, levando, e copo, tudo aquele. Graças a Deus a gente conseguiu comprar um bebedor grande lá, 200 litros, 4 torneiras, 3 geladas, uma natural. E agora sim poder atender melhor a população e a nossos jovens que utilizam lá. Falar um pouquinho sobre o 1º de maio. Parabenizar o nosso secretário de esportes, Hugo Rocha, pelo excelente trabalho que vem fazendo na frente do esporte. Fizemos um campeonato no 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador, campeonato de malha, excelente campeonato. Os ganhadores foram o Alessandro e o Giliardi. Campeonato de truco, excelente torneio também, tornando campeão Zé Preto e o Cláudio Virgílio, parabenizar eles também. Campeonato suíço, grande campeão foi o Lava Rápido do Japa, parabenizar o pessoal do Cateto também por esse título. E uma indicação de autoria minha também, do ano passado, pediu ao executivo que a gente tivesse a intenção de colocar um torneio de sinuca também, por que não? É uma modalidade de esporte a mais, que vai agregar ainda mais esse 1º de maio com todas as modalidades. Então, a partir de sábado que vem, teremos o primeiro torneio de sinuca no município de Pedrinhas Paulista, no ginásio de esportes. Estão todos convidados a partir das 8 horas. Inscrição começou hoje e vai até sexta-feira. O torneio será de duplas, beleza? Era só isso que eu tinha para falar. Uma boa noite a todos.
Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, pois farei uso da palavra. Boa noite a todos, nobres vereadores, funcionários da casa, público aqui presente. Agradecer a presença da minha mãe, ex-prefeita Ângela, da Maria Douto, coordenadora de esporte, do Tião, meu amigo, grande amigo, Giovanni Lete, sua namorada, e do Romano, que se fazem presente aqui hoje. Também quero agradecer, né, a todos que nos acompanham pelo YouTube dessa Casa de Leis. Lembrar que a sessão é transmitida, né, e quem quiser acessar de casa pode estar assistindo do conforto, né, da sua casa. O pessoal já falou, mas nós tivemos as atividades do Dia do Trabalhador, né, tivemos torneio de malha, truco, tivemos atividades para as mulheres, tivemos o futebol e agora vamos ter a sinuca também. Então, quero parabenizar a todos o pessoal da Secretaria de Esportes por ter feito, né, essa atividade, né, que é muito importante para movimentar o esporte no nosso município. Né? Eu vejo que as pessoas precisam de entretenimento, precisam, né, se movimentar mais, sair do sedentarismo e precisam participar. E, sem dúvidas, todas essas atividades, né, elas melhoraram e melhoram cada dia mais a vida dessas pessoas. Quero destacar aqui também que hoje a gente fez a leitura da Lei Orçamentária Anual. É uma leitura chata porque é desgastante, são 10 folhas, né, que o Rogério teve que ler, né, e são 10 folhas que o Rogério teve que ler, mas isso é importante porque na Lei Orçamentária Anual a gente vai definir todos os gastos, tudo aquilo que o prefeito vai poder gastar e vai poder investir na nossa cidade o ano que vem. Então é importante que a gente tenha... Gente, por favor. Então é importante que a gente tenha essa noção, né, de que essa lei, por mais que seja maçante, né, é ali que a gente vai colocar tudo que o prefeito vai investir. Então foi lido, né, vai ter uma como é que eu posso falar? Uma sessão, né, Você falou? Não, vai ter um dia que vai ser aberto para a população vir aqui, né, e propor emendas. Então vai ter essa reunião, foi marcado para o dia 18 de maio, a quinta-feira que vem. Então convidar toda a população... Oi? Uma conferência, né? E aí nessa conferência todo mundo, né, que estiver presente vai poder, né, dar a sua opinião. Também quero dizer aqui que estive no último dia 2 juntamente com o vereador Décio, né, o vereador Renato também estava lá, mas não participou das atividades. Nós estivemos na AgriShow, né, e lá nós se reunimos com o Ferdinando Fiore, que é do ITA, que é uma agência italiana que promove, né, investimentos de empresa no setor do agro. Então, ele, junto com o Fábio Ritt, que é da Feder Unacoma, né, eles têm essas empresas de implemento agrícola que produzem na Itália, mas que tem produção no Brasil também, tem filial. Né, então, a gente teve um debate de levar a história da nossa cidade, de mostrar, né, que a nossa cidade é uma cidade agrícola e tem o potencial de estar desenvolvendo, de estar produzindo, né, esses implementos. Nós já tivemos aqui empresas que produziram implementos que venderam, né, para o Brasil todo. Então a gente levou esse potencial e convidou eles para estar vindo conhecer Pedrinhas, né, para tentar mostrar que a gente pode trazer essas empresas para cá. Então, numa tentativa de gerar empregos, né, de trazer empregos para a nossa cidade, a gente teve essa reunião, uma reunião muito produtiva, e agora a gente espera no futuro, né, que isso gere frutos. Também tivemos com o secretário estadual de turismo, né, estivemos lá representando o município, né, ele ficou muito contente com a nossa visita, né, até comentou que o ano que vem são 150 anos da imigração italiana, então ele quer reunir todas as cidades que têm a imigração italiana na sua origem, né, e Pedrinhas é uma cidade que tem isso. Então ele, né, se colocou à disposição do nosso município,
né? E ele quer visitar o nosso município antes, né, de terminar a obra do Coliseu, para ver a nossa cidade, para conhecer, né? E quer estar vindo também nos eventos de inauguração. Foi muito solícito, assim, nos recebeu, foi bem legal, bem interessante. Bom, por hoje é só, né? Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, pelo próximo domingo aí, e desejar uma boa noite a todos e uma boa semana. Ninguém mais fazendo uso da palavra, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Lembro aos senhores que a próxima sessão ordinária será no dia 22 de maio de 2023.